E nós vamos iniciar agora a última mensagem dessa série chamada Deus de Milagres. Deus ministrou tantas coisas, nós vimos tantos milagres, tantos testemunhos foram compartilhados ao longo dessas semanas. Deus é tremendo e eu creio de verdade que Deus trouxe essa série, Deus plantou no meu coração essa série para que Ele trouxesse à sua memória a capacidade de você lembrar, de você entender que Deus ainda continua se manifestando nos dias de hoje, operando milagres, fazendo tantas coisas extraordinárias nas nossas vidas, e para que você nunca se esqueça que o Deus que operou milagres no passado é o mesmo Deus que continua operando milagres no dia de hoje, e assim fará até o dia que Ele nos buscar para que nós reinemos junto com Ele lá na glória e na eternidade. Então eu estou muito feliz, e hoje eu quero falar e encerrar essa mensagem com um assunto que o mundo inteiro deseja, e eu quero falar sobre o milagre da paz. Quantos aqui desejam paz? Amém? A gente já está intercedendo para que o ano de 2026 seja um ano de paz, né? Amém? Nós estamos vivendo tempos onde o mundo busca pela paz, e eu creio de verdade que talvez nós não estejamos encontrando, e eu digo nós como um grupo de pessoas, coletivo, porque nós talvez estejamos buscando no lugar errado, nós estejamos mirando na paz que não é a verdadeira paz, mas uma paz provisória, uma paz momentânea. A paz que o mundo busca, ela é muito complexa, ela é uma combinação de estabilidade emocional, tranquilidade interior, um equilíbrio nas relações sociais, ambientais, políticas. A paz que a humanidade busca, ela vai muito além de uma ausência de conflito. Ela engloba também a justiça, a igualdade, a segurança, a empatia, e aqui a gente pode falar no que diz respeito a uma empatia seletiva ou não, né? Eu compartilhei aqui o testemunho daquilo que eu vi quando eu estive lá em Israel, e tantas pessoas que foram tocadas por aquilo, mas tantas outras que ouviram e, antes ele do que eu. Triste pensar isso, mas é a realidade. Existe sim uma empatia seletiva, mas a paz que a humanidade busca, ela também é o acesso a necessidades básicas como moradia, educação, segurança, alimentação. E essa é a paz, é uma paz de um bem-estar, que se constrói tanto em um nível individual, como também num nível coletivo, exigindo a busca por um diálogo constante, compreensão mútua e construção de uma sociedade justa e solidária. Vocês entenderam a complexidade da paz que o mundo busca? Sim ou não? Quando eu falo para vocês tudo isso aqui, você fala, vai ser difícil a gente achar esse lugar, vai ser difícil nós encontrarmos esse lugar. Eu quero, de forma bem resumida aqui, mostrar a complexidade, porque se nós dividíssemos a paz que o mundo busca em tópicos, a primeira seria uma paz interior. A paz interior é a respeito de você ter uma tranquilidade emocional e espiritual dentro de si mesmo, onde as circunstâncias não te afetam, onde a sua saúde emocional e espiritual se mantém estável, mesmo que você viva momentos de luta, de dor, de insucesso, de escassez. Sabe que uma pesquisa realizada, na verdade, uma pesquisa revelada pelo jornal Estadão, lá pelo portal do Estadão, em 2017, apontou que 88% dos brasileiros, naquela época, consideravam a paz emocional e espiritual extremamente ou muito importante. E embora aquela pesquisa, então, não dissesse a respeito de uma paz interior, o seu conteúdo se referia a um estado de paz interior. Então, se eu perguntar para qualquer um aqui, todos nós gostaríamos de ter uma paz interior, sim ou não? Quem é o atribulado que não gostaria de ter uma paz interior? Todo mundo aqui gostaria de viver tranquilo, de viver em paz, não é verdade? Se nós pegarmos paz nas relações, aqui é complicado, porque tem gente que gosta de guerra. Eu não estou falando de guerra, arma e não sei o que, estou falando de discutir, de brigar. Tem gente que, você quer pedir um lanche do McDonald's e a pessoa quer te convencer que o Burger King é melhor que o McDonald's, e às vezes você não quer briga, você só quer, deixa eu pedir o meu lanchinho em paz aqui, deixa eu comer em paz, deixa eu viver tranquilo. Mas existem pessoas que querem. Mas eu quero falar para você que gosta de uma guerra, gosta de uma briga, que a grande e vasta
a maioria prefere sim ter paz nas relações, ter uma convivência harmoniosa, saudável, baseada no respeito, no diálogo, na resolução dos conflitos. Eu, pelo meu temperamento, sou uma pessoa que fuge dos conflitos. Por um lado é ruim, por outro é bom. O lado ruim é que muitas vezes eu não lido com coisas que eu deveria lidar de forma clara e incisiva. O lado bom é que muitas vezes, quando o outro está descontrolado, eu estou numa paz, meu irmão, e nada me tira desse lugar. Isso é bom. São qualidades que o Espírito me deu, mas que eu tenho que trabalhar também para que isso não passe do ponto e se torne algo ruim. A verdade é que você ficar argumentando, discutindo, querendo provar o seu ponto é exaustivo, cansativo e pouco efetivo quando alguém do outro lado já está convencido do que acreditar. Não é verdade? Se nós falarmos, por exemplo, de paz nos relacionamentos, nós pegarmos os casamentos que são constantemente quebrados, 50% dos casamentos dentro das igrejas acabam em divórcio, nós percebemos que existe tudo, menos uma paz nas relações. Você sabe que um estudo revelado pela Avast em 2023 apontou que 40% dos brasileiros admitem pegar o celular escondido para fuçar rede social, Instagram, WhatsApp do seu cônjuge. Cara, para mim isso é um absurdo. Meu celular fica, minha esposa tem absolutamente todas as minhas senhas, e aquele famoso ditado: quem não deve não teme. Tá lá, é só pegar e ver. Mas isso se torna assustador. Por quê? Porque o casamento deveria ser estabelecido à base de uma confiança, de duas pessoas que convivem diariamente, buscando uma paz em um relacionamento e a construção de algo que Deus implantou para a sociedade. A primeira instituição que Jesus implantou não foi a igreja, foi a família. Mas se nós pegarmos então a paz social nós poderíamos falar sobre o senso de justiça, privilégio e situações que nos garantem igualdade, liberdade, direito e inclusão para todas as pessoas. Nós vemos em um contexto Brasil onde a desigualdade social é um problema histórico e persistente, e ele é caracterizado por uma grande concentração de renda e patrimônio, e também um acesso desigual a serviços básicos como saúde, segurança, educação, e fortes disparidades regionais e grupos sociais como raça e gênero. Pessoas que buscam essa paz são pessoas geralmente que lutam para que todos tenham o mesmo direito, todos tenham os mesmos privilégios, e que isso não fique focado em apenas determinados grupos de pessoas ou então determinadas classes sociais. Se nós falarmos de uma paz física, essa talvez seja a maior questão para grande parte da população. O tema segurança continua sendo a maior preocupação da população brasileira. Eu não sei se existe no mundo um país que existem tantos carros blindados como existe no Brasil. Para mim é um absurdo, é a nossa realidade, mas chega a ser um absurdo, cara, você não poder viver, andar com o seu vidro aberto, ou então, sabe, ter uma paz de conquistar o dinheiro para comprar o seu telefone celular, sem o medo de alguém roubar, de alguém tomar aquilo que não lhe pertence. E a gente precisa tomar esse cuidado, porque essa paz física é uma paz que o mundo deseja. Uma pesquisa recentemente revelada pela Genial Quest, publicada recentemente, diz que a violência é o tema que mais preocupa 30% da população brasileira. Ele diz que de cada 10 brasileiros, 9 têm grande preocupação com a criminalidade, segundo a Latam Pulse. Cara, isso aqui poderia ir longe. A gente poderia ficar falando ainda sobre mais questões, mas o que nós percebemos quando eu trago tudo isso para vocês, é que a paz que o mundo busca em meio ao caos que nós vivemos, ela não está num âmbito superficial. Se nós buscamos uma paz política, uma paz moral, uma paz social, uma paz espiritual, nós precisamos encontrar tudo isso em um lugar certo. Na questão política, vai ser difícil nós encontrarmos paz enquanto os nossos olhos estiverem voltados para a capacidade do homem de resolver problema. Não é verdade? Hoje, nós não vemos paz no Brasil. Aqueles que estão no poder hoje, que têm o domínio, que têm o poder, acham que vivem numa paz, enquanto aqueles que são a oposição acham que nós vivemos num caos. Mas quem sabe o ano que vem isso mude, em nome de Jesus vai mudar, e então a oposição vai se tornar governo, e o governo se tornará oposição, a paz também mudará de lado, e o caos mudará de lado.
E assim continuará sendo, enquanto nossos olhos não estiverem voltados para Jesus, entendendo que Ele é o príncipe da paz, que Ele é quem traz a verdadeira paz e as respostas que o mundo anseia. Se nós olharmos na esfera moral, nós vemos uma crise de identidade absurda, que pouco é falado. Quantos de vocês, pais, falaram ou criaram imagens de homens e mulheres que mudaram a história verdadeiramente? Quem são os exemplos que o seu filho segue? Quantos aqui já pararam para contar a história de Billy Graham, de Martin Luther King? Quantos aqui já pararam para incentivar o seu filho a ler um livro de Oral Roberts, ou então de Kenneth Hagin, ou então de tantos outros, talvez mais contemporâneos, ou mais antigos, como John Wesley? Mas não, o que as nossas crianças consomem hoje, e quem são referências para ela, são atrizes e atores, que traem deliberadamente o seu marido e a sua esposa, são jogadores de futebol que não conseguem ter uma família só, são cantores e cantoras que usam a música, a arte extraordinária para propagar o ódio, para sensualizar. A gente vive numa crise moral absurda. Se nós falarmos da espiritualidade, talvez você entenda e concorde comigo que nós vivemos uma janela de oportunidade no Brasil, onde o Brasil tem sido levantado como um grande celeiro missionário, e nós temos enviado missionários para todos os lugares do mundo, mas ao mesmo tempo, existem muitas vozes que têm se levantado dentro das igrejas, para falar muita besteira, e infelizmente essas vozes que falam besteiras, alcançam muito mais pessoas do que vozes de homens e mulheres sérios, que sobem nos púlpitos para propagar o Evangelho. Eu vejo aqui meu irmão Leal ali, que frequenta a Zion é uma igreja extraordinária, com um homem de Deus chamado Tel Hayashi, que tem usado aquilo que o Senhor deu a influência, para impactar gerações e transformar tantas vidas. Imagina se nós tivéssemos mais homens como Tel Hayashi, com tanta voz, alcançando os jovens do Brasil nos dias de hoje. Aí nós somos obrigados a ouvir um determinado ser, que disse, essa semana eu vi um vídeo, não é que alguém me contou, eu vi o vídeo, ele dizendo, eu não vou falar quem é, mas ele disse o seguinte, que ele entendia, que quando Adão estava para pecar, Jesus olhou de lá de cima com Deus e falou assim, eu sei o que Adão vai fazer, isso não sou eu que estou falando, tá? Isso foi o que ele falou, eu sei o que Adão vai fazer. E aí Deus falou para Jesus, e o que Adão vai fazer? Ele falou, ele vai comer a fruta. E Deus pergunta para Jesus, e por que ele vai fazer isso? E Jesus responde, porque eu também faria. Meu Deus do céu, e tem um monte de gente curtindo. Eu penso, que Bíblia esse cidadão leu? Que Bíblia essas pessoas estão lendo? Embora nós tenhamos hoje uma janela de oportunidade para propagar o Evangelho, que tipo de alimento nós estamos dando para as pessoas se tornarem cristãos maduros? E tudo isso gera um caos em nossas vidas, tudo isso gera muitos questionamentos. Se nós falarmos da questão social, hoje as ideologias tomaram conta dos púlpitos, muita confusão, e ao invés de promover debates saudáveis, o que nós vemos são discussões de ódios, discursos de ódio, de intolerância, e uma guerra declarada entre aquilo que eu acredito ser o certo, contra você que pensa diferente de mim. Não existe mais espaço para debate, para troca de ideia, sabe? Mas existe um caminho. Eu quis gastar esse tempo na introdução, para que você entenda que existe um caminho, para que nós achemos essa paz, em todas as esferas da nossa vida, em absolutamente todas as esferas dessa vida, e da minha vida e da sua vida, não uma paz circunstancial ou momentânea, mas uma paz sólida, duradoura e constante. Eu queria pedir que você abra sua Bíblia na Epístola de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7. Por favor, se você puder, se não, acompanha com a gente aqui, nós passaremos na tela. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Vamos ler de novo esse texto aqui?
Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quantos aqui já leram ou já ouviram esse versículo? Acho que a grande maioria, se você é um cristão, frequenta a igreja ou já fez a escola bíblica dominical, você já deve ter passado por esse texto que Paulo escreve. Mas para que nós tornemos isso aqui um pouco mais palpável, talvez, eu preciso explicar o contexto onde Paulo escreve essa carta, tá? Paulo escreve essa carta à igreja de Filipos preso. Ele estava preso em Roma. A igreja de Filipos foi a primeira comunidade cristã, se eu não me engano, na segunda viagem missionária de Paulo. Paulo funda então essa igreja, localizada ali na Macedônia, e era conhecida, a igreja de Filipos era uma igreja conhecida por uma igreja madura, uma igreja generosa e unida, e que enfrentava perseguição e falsos ensinamentos. Então, quando Paulo escreve essa carta para os filipenses, lá entre o ano de 61 e 62 depois de Cristo, Paulo estava preso, e essa carta, mesmo escrita em Roma, preso, é considerada uma das cartas mais alegres de Paulo, mesmo que tenha sido escrita por circunstâncias tão desafiadoras. Mas preste atenção, não é que Paulo foi preso e escreveu essa carta. Paulo estava preso antes de estar preso em Roma. Primeiro ele estava em Jerusalém, ele é transferido para Cesareia Marítima, e por lá ele fica 2 anos, e eu estive na prisão recentemente, onde Paulo ficou lá preso. É uma prisão, cara, que deve ter no máximo uns 2 metros de altura, pouco estreitinho, úmido, um lugar horrível, e por lá ele fica 2 anos, até que ele apela para que fosse julgado por César. Então ele vai ser transferido para Roma, naufraga em Malta, e lá em Malta ele fica 3 meses. Lá a história conta, você sabe que Paulo é picado por cobra, Paulo opera muitos milagres, cura muitas pessoas, evangeliza muitas delas, muitas se convertem. Então Paulo segue a sua viagem até Roma, e é nesse contexto turbulento, de luta pela vida, de falta de liberdade, de injustiças sendo cometidas por Paulo e dores físicas, que ele escreve essa epístola. E aqui nós podemos encontrar uma promessa rica e profunda, que nos convida a refletir sobre um verdadeiro milagre da paz que somente Cristo pode derramar sobre as nossas vidas. Amém? Amém? Estou falando muito rápido? Vocês estão acordados? Amém? Então vamos falar aqui. O primeiro ponto que eu quero falar é sobre uma necessidade de paz. Nós vivemos em um tempo turbulento, como nós dissemos nessa introdução, e o mundo busca paz. E quando nós pensamos sobre guerras, nos dias atuais, automaticamente vem na sua mente o quê? Quais guerras que acontecem no dia de hoje? Quem pode falar aí? Ucrânia e Rússia, e quem mais? Israel e Hamas, certo? Eu acho que essa é a que vem na mente de todo mundo, mas essas são as guerras que são noticiadas. Se você fizer uma rápida busca pela internet, você não vai ter um número exato de conflitos que estão acontecendo agora, mas pelo menos 11 grandes conflitos estão acontecendo, com grandes perdas, números monstruosos de vidas que estão morrendo. Dentre esses lugares, Mianmar, Sudão do Sul, Síria, Israel, Palestina. Esses são algumas das guerras que estão acontecendo. Mas existe um outro número, de um outro estudo, que aponta que entre grandes e pequenos conflitos, embora o valor de uma vida é igual, somam 134 conflitos acontecendo nesse exato momento, ao redor do mundo. Segundo o relatório da Universidade Autônoma de Barcelona, esse relatório aponta que nunca houve tantas guerras no mundo como está havendo hoje. Esse relato aponta um número exagerado e generalizado de tensões internacionais e guerra no mundo inteiro, com crescente números de mortes diariamente. Esse documento ele é baseado em dados divulgados pelas principais agências e organizações internacionais, e ele analisa o estado global dos conflitos armados, tensões sociopolíticas, iniciativas de construção de paz, e ele destaca a tendência, risco, oportunidades de paz no futuro. E ele diz que 57% desses conflitos armados
foram de alta intensidade, resultando em grandes perdas humanas e o abalo de segurança do seu país, do seu estado. Diz também que 50% dos conflitos apresentaram um aumento de violência em comparação aos anos anteriores. E as principais causas desse aumento, elas incluem o sistema político, a rejeição contra o sistema político, a economia social do Estado, a questões de identidades e demandas do autogoverno e o controle, o recurso de controle, então, do seu território. Quando nós olhamos esses dados que estão lá disponíveis no site do Vaticano, cara, a gente pensa, não tem muito o que fazer. É só Jesus voltar, é só Jesus apertar o botão lá e falar, deu, cansei, vou acabar com tudo de novo, né? E, cara, muitas vezes eu torço muito para que isso aconteça, para que ele olhe e fale, chega, cara, deu, vamos fazer o que a gente precisa fazer. Mas a gente sabe que a gente tem muito trabalho pela frente, muitas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, precisam minimamente ouvir falar que Jesus Cristo é o Salvador, sabe? A gente não vê muita saída quando nós vemos esses conflitos. Há poucos dias, um confronto no Rio de Janeiro, onde mais de 120 e tantas pessoas morreram, e eu não vou entrar no mérito, né? Enfim, eu tenho a minha opinião, você tem a sua, e a gente vive bem assim, está tudo certo, mas nós não vemos apoio do governo, por exemplo, do governo federal, no combate ao crime organizado, no combate a uma luta real contra o sistema, sabe? Existe uma lei que estão tentando passar para que torne o crime organizado como células terroristas, e o governo não quer que passe. A gente não vê muita saída, a gente não vê muito. Quando nós olhamos para isso, nós pensamos, cara, é só Deus na causa mesmo, sabe? Existem muitas pessoas estressadas, existem muitas pessoas ansiosas, sabe? Situações terríveis que essas pessoas estão passando, mas a real paz, a Bíblia descreve, e na verdade, a necessidade de paz, ela é real e ela atinge todas as áreas das nossas vidas, e a Bíblia alerta isso inúmeras vezes. Eu quero falar algumas vezes para vocês aqui. Romanos 12:18 diz assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mateus 5:9, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Romanos 5:1, justificado pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Existem outros inúmeros versículos que abordam esse tema, mas essa paz que esses versículos estão abordando, não é uma paz que o homem negocia, não é uma paz passageira, ou então um cessar-fogo provisório para que a paz seja estabelecida, sabe? Essa paz é a paz que nenhum homem pode produzir. Um tempo onde discursos de ódio tomam conta dos lábios das pessoas, inclusive daqueles que se dizem cristãos. O verdadeiro exemplo de pessoas que verdadeiramente são fiéis a Cristo e seguem a sua vida, seguem a sua doutrina, estão cada vez mais escassas. As pessoas são militantes para tantas coisas, para tantas ideologias, mas para aquilo que realmente importa, pregar o Evangelho, levar outros a conhecerem Jesus, elas se calam. E Satanás é tão esperto que ele cria divisões mesmo dentro das igrejas. Hoje existem eu não vou generalizar, existem muitos que são mais calvinistas do que cristãos. Existem muitos que são mais arminianistas do que cristãos. Eu tive recentemente com uma pessoa que disse assim: eu vou ser calvinista até morrer. E eu penso, cara, será que essa pessoa seria cristão, seguidor de Jesus até morrer? A gente vive nesse lugar, nesse tempo de dificuldade, sabe? Essa semana eu recebi um vídeo, o discurso de uma candidata que perdeu a eleição lá na Virgínia, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Uma mulher negra, de direita, conservadora, cristã, e o seu discurso, cara, foi lindo. Discurso que ela reconhece a derrota dela,
Foi assim, poderosíssimo. Eu aconselho todos vocês a procurar na internet, e quem puder assistir, assista. Porque basicamente ela disse que se a sua governante, se a sua opositora, né, governasse como ela tivesse prometido, ela iria unir o povo novamente. Ela disse que ela gostaria de lembrar que ela não considerava aquela derrota como uma perda, uma vez que ela era cristã, e antes de ser uma republicana, ela era uma cristã, ela era uma mulher de Deus. E aí ela continua dizendo: nenhum partido nunca deu a vida por mim. E aí eu olhei esse discurso dela e falei: cara, como eu gostaria de ver isso no Brasil. Como eu gostaria de ver discursos assim, discursos biblicamente embasados, para que pessoas pudessem romper, sabe, romper com a lógica, romper, sabe, com que aquilo que o homem pode produzir, sabe. Mas o que nós vemos é exatamente o oposto. Pelo contrário, quanto pior, melhor. Só que a gente se esquece o que Jeremias 22:7 diz. Ele diz: procurai a paz da cidade, para onde vos desterreis, e orar por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. O que essa mulher fez, essa candidata fez, ela fez exatamente o que a Bíblia diz. Ela desejou a paz. Eu tenho certeza que isso ecoará em muitos lugares, e em nome de Jesus, no ano que vem. Não vou falar não. Que a gente possa, cara, ser tomado pela paz. Muitas pessoas saíram das igrejas nas últimas eleições. Eu acredito de verdade que porque parte do nosso discurso não foi cheios do Espírito Santo, não foram discursos cheios da presença de Deus, e sim cheia da dor que nós carregamos pelas injustiças, cheia das expectativas frustradas que nós tivemos. Mas a gente precisa lembrar que a palavra diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então que no próximo ano eu creio que Deus trará um novo vento para o Brasil, em nome de Jesus, cara, em nome de Jesus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar com os nossos olhos para aquele que realmente pode trazer a paz sobre as nossas vidas. E aqui eu entro no meu segundo ponto, que é a fonte da paz. Quem é a nossa fonte de paz? Quem é a sua fonte de paz? Sabe, nós podemos falar sobre a verdadeira fonte de paz, sobre a paz que o mundo pode oferecer, e a paz que o mundo oferece, ela não é perpétua, pelo contrário, ela é muito frágil. E quando nós falamos sobre paz, nós percebemos que esse tipo de preocupação, ela é mundial, e ela passa no meio corporativo, ela passa também no meio eclesiástico, ela passa em todos os ambientes da sociedade, porque, cara, as pessoas querem viver tranquilamente, querem viver bem, querem viver sem guerra. E existem tantos institutos que buscam informações sobre esse sentimento. Existe um instituto chamado Global Peace Index, e esse índice, né, de paz global, e ele divide em 5 categorias de segurança: muito alta, alta, média, baixa e muito baixa. E ao todo são ali analisados 172 países e territórios independentes, que representam aproximadamente 99,7% da população mundial. E esses países são classificados de acordo com a sua pontuação e a pontuação que recebem. E a pontuação final, ela é obtida através da somatória, da média das notas dos 23 indicadores analisados. Esses pontos, eles podem ser divididos mais ou menos em 3 grandes categorias. Primeiro, conflito interno e externo. Então, se o país enfrenta alguma guerra no momento, ou então alguma guerra civil, seja ela interna ou externa, e quantas pessoas são afetadas por conta disso. Existe também uma outra categoria chamada militarização, e nessa categoria entram fatores como o tamanho das forças armadas, poder bélico e a construção e a contribuição para as missões da ONU. E uma terceira categoria, talvez a segurança social. E nesse lugar são analisados fatos como taxa de crime, instabilidade política, terrorismo e entre outros. E nesse relatório, ele aponta que nos últimos anos, cada vez menos países têm ficado ou se tornado pacíficos.
Para você ter uma noção, nos últimos anos, somente 14 países conseguiram atingir o nível máximo de segurança, ou seja, um nível muito alto lá classificado: Islândia, Nova Zelândia, Dinamarca, Portugal e alguns outros. E essa é a resposta que o mundo tem para esse desejo comum de paz. Mas a paz que Paulo descreve nessa passagem que nós lemos não é uma paz que pessoas comuns podem oferecer, ou que o mundo supostamente seguro pode oferecer, porque eu posso te garantir que mesmo pessoas que moram na Finlândia, na Islândia, em Portugal, sentem esse mesmo sentimento: eu estou vulnerável, eu estou prestes a sofrer qualquer tipo de ataque a qualquer momento, eu preciso de algo a mais. E aqui entra a paz que excede todo entendimento que Paulo diz. Essa paz, ela não tem origem humana, ou seja, ela não é qualquer tipo de paz superficial que o homem pode fazer, mas é um dom divino que guarda os nossos corações e a nossa mente, e aqueles que são redimidos em Cristo podem sim enfrentar e conhecer essa paz que Ele quer derramar sobre nós. Nós vimos que a verdadeira paz então é um dom de Deus, um dom divino que reflete o próprio amor. Existe um comentarista bíblico que eu gosto muito, que chama William Hendrickson, e ele diz no seu comentário do Novo Testamento, ele define perfeitamente essa paz como sendo um sorriso de Deus refletido na alma de todo cristão. Talvez você blinde o seu carro, talvez, se você tem a condição, você contrate um segurança. Talvez você mora em condomínio fechado, talvez você proteja a sua casa com grades que dá choque, eu não sei como é que chama, cerca elétrica. Uma vez eu coloquei a mão e foi muito ruim. Você pode fazer tudo isso, mas o seu sentimento de insegurança vai continuar, porque a verdadeira paz não está nisso. A verdadeira paz não está nisso. Você pode morar no lugar mais seguro do mundo, e você se sente seguro nesse ambiente, onde você sabe, cara, aqui ninguém vai me roubar, aqui ninguém pode fazer nada contra mim, aqui vai dar tudo certo, mas ainda no fundo, a paz interior, a paz de espírito, somente Jesus pode produzir na sua vida. Olha o que diz lá em Isaías 9:6, você conhece esse versículo, mas eu preciso passar com vocês. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Efésios 2, 14 e 16 diz: porque Ele, Cristo, é a nossa paz, a qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estavam no meio, a inimizade aboliu na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. Jesus é o príncipe da paz, e a sua missão é oferecer uma paz que transcende a compreensão humana, vai muito além. Ele reconcilia pessoas com Deus e traz harmonia para a vida dessas pessoas. Essa paz não é a ausência de conflitos externos, mas uma paz interior profunda que vem do próprio Cristo e só pode ser encontrada nele. O título profetizado por Isaías 9:6 é o cumprimento dessa profecia, e ele se manifesta na sua morte, na sua ressurreição, e ela derruba a barreira que havia entre Deus e a humanidade. Sabe, quando nós buscamos em oração e entregamos as nossas preocupações para Deus, nós começamos a experimentar milagrosamente essa paz. Quantos aqui já viram, nos momentos de maiores lutas e aflições, de pessoas que você conheça, talvez a perda de alguém, e aquela pessoa é inundada com uma paz, e a paz que excede todo entendimento é uma paz que não se explica? Como ter essa paz no meio do caos que nós vivemos? Como ter essa paz, esse milagre dessa paz que só Cristo pode produzir, quando você está enfrentando o tratamento de quimioterapia, quando você tem lutado, sabe, contra pensamentos importunos que vêm atrapalhando a sua rotina de trabalho, com pensamentos imundos de suicídio, de acabar com a sua história. É sobre isso que eu estou te falando. A fonte de paz se chama Jesus. E quando nós clamamos Jesus, Ele vem sobre as nossas vidas, e Ele faz algo extraordinário que nenhum homem é capaz de fazer. Ele instala a paz
e Ele tira o caos que habita dentro de nós. Isso só é possível através do entendimento que através do sangue de Jesus nós fomos reconciliados. E a fonte de paz não é mais o meu carro blindado. Eu não tenho carro blindado. Eu não sei se eu deveria falar isso. Eu acabei de me expor. Amém. Mas não está, cara, num condomínio fechado, num prédio que eu posso morar, que tem muita segurança. A minha fonte de paz está em Cristo. E eu sei que embora o mundo pareça estar desabando, eu continuarei de pé, porque o meu Salvador me sustenta, porque a minha vida está nas mãos de Cristo. E isso Ele quer fazer sobre mim e sobre você também. Eu particularmente tenho vivido um ano de muitas lutas. E não são lutas físicas. São lutas aqui, na minha mente. Sentimentos que eu tenho lidado, lugares que o Senhor tem me levado a revisitar, lugares que eu não gostaria de revisitar. E Deus tem me levado a esse lugar. E sabe o mais doido de tudo? É que eu tenho revisitado em paz, cara. E Deus tem trabalhado, Deus tem limpado tantas coisas. Eu estava conversando com um pastor, pastor Gustavo Bessa. Eu estava conversando com ele um dia, e ele estava orando por mim, e ele falou: Ramon, eu vejo que Deus está tirando pedras do seu coração. E Ele está tirando uma a uma, e Ele vai tirando, e Ele vai tirando, até que todas as pedras serão removidas. Às vezes Deus milagrosamente tira de uma vez. Às vezes o processo é um pouco mais demorado, para que Ele me cure. Mas eu sei que a glória de Deus vai se manifestar através disso na minha vida. O que eu mais desejo é paz. Eu falo para a Érica, eu falo: eu amo a paz, velho. Eu amo a paz em casa. Você entendeu? Você quer me ver bem? Me dá um Big Mac e me bota para assistir um jogo do Corinthians. Não nesse momento que está terrível, a desgraça esse time. Por isso que eles nunca me chamam para pregar lá. Sabe, mas cara, eu sou tão fácil de viver em paz, mano. Primeiro porque eu reconheço que Cristo é essa fonte. Segundo porque eu entendo que conflitos, cara, só tiram a minha paz e roubam muitas vezes o propósito que Deus colocou sobre mim. E eu quero falar para você, talvez no meio das suas lutas, você esteja fazendo tudo certo, humanamente falando, absolutamente tudo certo. Você esteja sendo uma pessoa correta, você esteja fazendo as coisas como Deus espera que você faça. Mas o que eu preciso te falar, meu irmão, e o que você precisa entender é que embora você faça tudo certo, esse milagre da paz que Deus está falando com você hoje, Ele nos é ofertado através de Cristo, e não através das suas habilidades, não através da sua competência. Nós não merecemos, milagrosamente e através da graça nos foi dado. E o que nós fazemos com isso? Aceitamos e vivemos em paz. Talvez Deus queira que você estabeleça paz dentro da sua casa com a sua esposa. Talvez você esteja vivendo uma rotina de guerra. Que guerra, irmão? Onde você fala A, ela entende B, ela fala B, você entende A, e é o caos instaurado. E a única coisa que você quer é ter um momento de paz. Talvez você esteja vivendo um momento de caos no seu trabalho, onde você tem entregue tudo que o seu chefe tem pedido e tem feito ainda mais. Mas ainda assim existe uma perseguição contra a sua vida, e o que mais você queria é um ambiente agradável para que você trabalhasse em paz. Talvez para novos desafios, uma luta interior dizendo que não vai dar certo, que vai dar errado, que o projeto vai micar, que não vai dar bom. O que o Espírito Santo quer dizer é: meu irmão, meu filho, se eu estiver no barco, tudo vai ficar bem. A paz estará lá. Quando os discípulos estavam em meio à tempestade, eles reconhecem Jesus. Jesus é quem acalma o vento. Jesus é quem manda a tempestade parar. Talvez esse seja o momento de você clamar ao Senhor na sua vida e falar: Senhor, me tira do caos. Posso contar um testemunho para vocês? Eu já vou acabar, só mais 45 minutos. Mas no meio da pandemia, quando teve aquela pandemia, eu fiquei muito ansioso. Eu não tive crise de ansiedade, mas eu
eu fiquei muito na expectativa de, cara, vou poder voltar para a igreja, vou poder voltar a treinar, vou poder voltar a fazer as coisas. E aí o nosso prefeito querido da época, ele fazia todo aquele mise-en-scène lá, né, e chamava a coletiva sexta-feira, e ficava todo mundo lá aparecendo final de Copa do Mundo, e aí vinha, mais 15 dias, aí, droga, né, e aquilo começou a me fazer muito mal, cara, porque eu tinha expectativa de que ia passar, eu entendia a gravidade, a gente era bombardeado de informações desencontradas, né? Era uma loucura de coisas acontecendo, muita novidade, muita tristeza, muita dor, mas ao mesmo tempo nós querendo voltar para a igreja, para ajudar pessoas, para entregar comida, para entregar fé, esperança, e a gente não podia. Enfim, um dia eu falei para a Érica, Érica, eu preciso ficar um tempo sozinho. E ela falou, volta para casa. A gente estava na fazenda do vô dela, e eu fiquei em casa sozinho, por 3 dias. E eu fiz um trato com Deus, que eu só ia consumir conteúdo de Deus, eu não ia abrir rede social, então tudo que eu fosse assistir seria, conteúdos cristãos, seriam mensagens, seriam filmes, e assim eu fiz. Eu li muito livro de Salmos, e a minha oração, naquele período, foi uma das orações que Deus me respondeu de forma mais rápida. Eu falei, Senhor, me tira do caos. E essa era a minha oração, Jesus, me tira do caos, porque o meu coração, ele estava aflito, ele estava angustiado, eram muitas coisas acontecendo, e eu falei, Senhor, me tira do caos. E eu posso falar que em 3 dias, Deus me trouxe fé, Deus renovou minhas esperanças, Deus acalmou o meu coração, e eu pude então, racionalmente, enxergar aquilo que Deus tinha para a minha vida durante aquele tempo. Eu comecei a me preparar, eu comecei a me dedicar à palavra mais ainda. Eu já era dedicado, mas eu comecei a estudar, eu comecei a dedicar, e no meio daquilo, Deus nos ordenou abrir um culto de sábado, às 7 horas da noite, e nós abrimos online, e esse culto migrou para o 18H, o que vocês veem hoje aqui, é fruto de alguém que orou chorando numa sala sozinho, pedindo, Senhor, me tira do caos, e ele plantou uma semente de algo lindo que o Senhor estaria construindo, para a glória do Senhor. Esse é o culto 18H, esse que você está aqui hoje, é o culto onde muitas e muitas pessoas se convertem, é um culto onde muitas e muitas pessoas já foram curadas, é um culto onde muitos e muitos casamentos já foram restaurados, através de uma oração. Senhor, me tira do caos, e a paz que Ele colocou no meu coração, me fez enxergar um propósito para algo que Ele tinha para mim. Terceiro e último lugar, eu quero falar sobre o guardião da nossa mente e coração. Esse é o meu último ponto, porque a gente é bem batista. 3 pontos. Batista para os neopentecostais e neopentecostal para os batistas. A gente fica nesse meio tempo sem saber o que a gente é direito, e a gente vai pregando o evangelho assim, vamos embora. Então, através dessa fonte de paz que nós entendemos no ponto anterior, nós temos a revelação de quem guardará os nossos corações e a nossa mente. Segundo Paulo diz, né? A nossa mente é a nossa sede dos pensamentos. Tudo que você pensa, tudo que você planeja, tudo que você sonha, está na sua mente. E a mente humana, ela é brilhante, ela pode funcionar tanto para o bem, mas também ela pode maquinar o mal, ela pode trabalhar para o mal. Estudos apontam que nós temos 70 mil pensamentos por dia, cerca de 50 a 70 pensamentos por minuto. Mas, segundo esses mesmos estudos, entre 80% e 90% desses pensamentos são pensamentos negativos. E isso aqui me assustou. Na Bíblia, o coração é frequentemente mencionado como o centro das emoções, como o centro das decisões das pessoas, e ela simboliza a essência do ser humano, abrange não apenas as emoções, mas a vontade da espiritualidade. Lá Provérbios 4:23 diz, sobre tudo o que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração, ele é visto como um reflexo do que está dentro de uma pessoa. Jesus menciona em Mateus 15:18, o que sai da boca procede do coração, ou seja, isso aqui enfatiza que as nossas palavras e ações são frutos do que guardamos no nosso coração.
O coração é importante para a relação com Deus. Em Salmos 51:10, quando Davi é exortado pelo profeta, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e verdadeiro. Isso ilustra a importância de nós mantermos um coração limpo e disposto a agradar a Deus. Dito todas essas coisas a respeito do poder da nossa mente e do nosso coração, nós precisamos lembrar que quem deve ou deveria guardar o nosso coração e a nossa mente é Deus. Em um mundo cheio de incerteza, nós precisamos de alguém, um guardião, para proteger os nossos corações de emoções e experiências erradas. No versículo 7 desse texto que nós lemos de Filipenses 4, diz: e a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E quando nós lemos esse guardará, o que aparenta ser uma palavra normal, guardar ou proteger, é ainda mais incrível quando nós vamos buscar no original o que esse guardará significa. Ele tem uma conotação de um exército que protege uma cidade. Não é apenas um indivíduo guardando a sua vida, é um exército celestial guardando a cidade do seu coração. No original, esse guardará significa guardar, proteger através de uma guarda militar, seja para evitar a invasão do inimigo ou perpetuar gerações. Isso mostra como Deus atua efetivamente na nossa história e nas nossas vidas, sabe? Ele não apenas nos dá um momento de calmaria, paz, tranquilidade, vai além. Ele nos protege dos ataques de ansiedade, do medo da dúvida que podem assolar, e em Cristo nós encontramos essa paz. Nele, nossa mente e o nosso coração viram uma fortaleza contra invasões que Satanás planeja contra nós. Você precisa entender quem precisa guardar o seu coração. Para começar, o que você tem consumido? Quais são os conteúdos que você tem deixado entrar na sua mente? Quais são os sentimentos que você tem permitido que tome conta do seu coração? Seja lá quais forem, Deus quer retirar todos, aqueles que não pertencem a Ele, para que Ele estabeleça uma guarda oficial no seu coração e na nossa mente, para que você não seja inundado de pensamentos e sentimentos ruins, mas que seja empoderado pela presença do Espírito que habita em você. Eu queria pedir que você feche seus olhos. Ao concluirmos essa reflexão sobre o livro de Paulo para os Filipenses, nós somos lembrados sobre a importância de buscarmos a paz que só Deus tem e somente Deus pode nos dar. Porque em momentos de angústia e incerteza, que nós enfrentaremos com certeza, isso é um fato, nós precisamos voltar os nossos olhos e a nossa memória e lembrar quem é o príncipe da paz. E quando você entende isso, você entende que existe uma real necessidade de você deixar suas emoções de lado. Não que isso vai ser fácil, não é uma virada de chave, é uma atitude de entrega, de confiança. Sabe, talvez você esteja cansado de tanto lutar para encontrar uma paz, para viver em paz. Mas o que eu sinto que Deus tem te falado e está te falando essa noite é: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse alívio que Ele quer derramar sobre você vem da paz que excede todo entendimento, para que Ele guarde o seu coração e a sua mente. Eu queria pedir que as luzes fossem abaixadas um pouquinho aqui, por favor. Eu queria primeiro falar com você que entrou aqui hoje pela primeira vez e nunca fez uma oração de entrega, nunca disse ao Senhor: Senhor, eu entendo que eu tenho tentado de todas as formas buscar essa paz, mas eu não estou achando, eu não estou encontrando. A palavra de Deus diz que quando nós aceitamos ao Senhor no nosso coração e confessamos com a nossa boca, nós somos batizados com o Espírito Santo, e o Espírito Santo entra na nossa vida, e é esse Espírito que nos enche de paz. Você tem a oportunidade
hoje de mudar a sua história. Você que entrou aqui hoje e nunca fez essa oração, eu não estou aqui te convidando para que você se torne um religioso. Eu estou aqui te convidando para que você aceite Jesus no seu coração, para que você então possa se tornar filho, porque eu posso te garantir que a partir do momento que você disser sim para o Senhor, você nunca mais vai se sentir sozinho, buscando uma paz que até hoje você não conseguiu encontrar. É a paz que a mente não explica, é a paz que só quem vive sabe. Você é muito amado e foi muito desejado pelo Senhor, e Ele está aqui nessa noite, batendo na porta do seu coração. Eu não sei do seu passado, eu não sei o que você fez, e pouco importa, mas eu sei o que a palavra diz, que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo novo se fez. Um dia eu fiz essa decisão e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, entender que Ele morreu por mim, então eu ia viver por Ele e para Ele. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, para que a sua história seja transformada e para que essa paz que você tanto está buscando venha até você, eu quero pedir que você levante a mão onde você estiver. Existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus nessa noite? Isso aqui não é sobre mim, não é sobre a IA, não é sobre você se tornar um membro, é sobre você mudar a sua história de uma vez por todas, é sobre Deus encontrar você no meio dessa escuridão que você tem vivido, no meio desse deserto que você tem enfrentado. Existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus? Fique com a sua mão levantada, e eu quero orar com você. Existe alguém aqui? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Fique com a sua mão levantada onde você estiver, e eu quero orar com você. Eu queria pedir que você que deseja entregar o seu coração, que você venha aqui à frente, eu quero orar com você. Não precisa ter vergonha, nós não vamos te pedir nada, só venha até aqui para eu orar com você, por favor. Se você deseja entregar o seu coração, sai do seu lugar e vem aqui. Isso não é uma contabilidade de quantas vidas, mas a palavra do Senhor diz que quando uma vida se entrega, existe uma festa no céu, e nós estamos felizes por vocês optarem e entenderem que Jesus Cristo é suficiente. Jesus é suficiente. Se existe mais alguém, só sai do seu lugar aí, meu irmão, toma coragem. Se você não tem coragem, pega na mão da pessoa que te trouxe aqui, fala, me leva até lá, eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Isso aqui não é um passe de mágica. A partir de hoje então você não vai mais ter luta, não, você vai ter, e muita luta. Mas é sobre você nunca mais estar sozinho, sobre você nunca mais precisar chorar sozinho, sobre você nunca mais precisar guerrear sozinho. A partir desse momento, o Senhor diz, eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. O Senhor está com você. Peço que você, se você deseja, sai do seu lugar, pode vir, se não, amém, interceda pelos irmãos aqui. Peço que você coloque a mão no seu coração onde você estiver, e que você repita comigo essa oração. Diga assim, Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em tuas mãos. Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, Jesus. Escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Senhor, eu oro pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs, Deus, que voluntariamente optaram, Senhor, por entregar os seus corações, Pai. Eu peço, Deus, que o Senhor guarde a mente, guarde, Senhor, as suas histórias, que o Senhor estabeleça, Senhor, um ponto de partida, Senhor, para que nunca mais eles estejam sozinhos, mas que eles possam saber que a partir de hoje, eles fazem parte de uma família celestial, Pai, onde eles não precisam mais sofrer, onde eles não precisam mais, Senhor, caminhar sozinhos, mas que eles saibam, Deus, que além do Teu Espírito, que é suficiente, Pai, existe uma igreja que ora por eles, existem irmãos, Deus, que sofrem com eles. Sua palavra diz, Deus, que felizes são aqueles que choram com os que choram, Pai.
Bem-aventurados somos nós, Deus. Por isso nós oramos pelos nossos irmãos, pedindo que o Senhor os visite, que o Senhor os guarde, que o Senhor escreva, Senhor, novas histórias, que o Senhor dê novos sonhos, Pai, e que um propósito seja estabelecido, Deus, e que eles saibam para o que eles foram chamados. É isso que eu oro, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Eu queria pedir que você que veio até aqui, fez essa oração, que você siga a equipe aqui de consolidação. Nós queremos fazer uma oração por você. Só vai com eles ali, não vai pedir nada, só o telefone mesmo para saber como nós podemos servir. Amém? Segue com eles aqui, por favor. Pode ir. Eu queria pedir que a igreja fique em pé. Eu quero orar com vocês. Quantos aqui têm vivido momentos de conflito, momentos de luta, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja no relacionamento com os seus filhos, ou até mesmo um conflito espiritual? Alguém aqui vive isso? Eu queria te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente para que nós oremos juntos. Você pode sair do seu lugar, vem aqui à frente. Não tenha vergonha de se expor na presença do Senhor. Se você deseja que coisas sejam quebradas no dia de hoje, barreiras que foram estabelecidas sejam quebradas no dia de hoje, sabe, talvez você próprio tenha construído essas barreiras. São barreiras de proteção que talvez vão proteger, sabe, os seus pensamentos, o seu coração. O Senhor hoje quer derramar algo novo sobre você, mas para que isso aconteça, eu peço que você se exponha. A exposição ela é necessária. Pode vir mais à frente, vamos apertar um pouquinho mais para que outros venham. Se você sente que você vive um período de guerra, uma guerra emocional, talvez uma guerra física contra o seu corpo, contra pensamentos, seja lá qual for, e é a paz que você busca, você não tem encontrado, eu quero declarar sobre a sua vida um tempo de paz. Mas eu peço que você, aqui no altar, diante do Senhor, enquanto nós estivermos adorando ao Senhor com louvor, que você abra a sua boca e que você converse com Deus, e que você seja muito vulnerável. Eu creio que o ponto hoje, a grande questão é que muitas pessoas querem criar um método de oração, sabe, querem criar um jeito de orar. Deus não está preocupado com palavras bonitas, com um vocabulário robusto. Deus está preocupado com aquilo que está no seu coração, seja lá a forma como você vai se expressar. Coloque para fora aquilo que tem doído, aquilo que tem te angustiado, aquilo que tem gerado dúvida, aquilo que tem gerado medo, ansiedade. Fale para o Senhor hoje: Senhor, eu coloco diante do Senhor todas as minhas guerras, seja elas físicas, emocionais, espirituais, eu coloco diante do Senhor. Será que você pode fazer isso? Senhor, nós oramos, Deus, por cada vida, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, Senhor. Deus, o Senhor sabe, o Senhor ouviu as orações. O Senhor não é um Deus, sabe, que não se importa. Pai, seja lá qual foram as petições, Pai, eu peço que Teu Espírito derrame paz sobre os corações, Pai. Nós estamos aqui, Deus, reconhecendo que nenhum esforço humano é capaz de produzir a paz que excede todo entendimento, Pai. Esse é um milagre, Senhor, que somente o Senhor, Deus, pode fazer. Deus, existem talvez lutas, Deus, em ambientes corporativos que para alguns aqui, Senhor, é uma luta perdida, Senhor. Mas que o Deus de milagre pode derramar paz, Deus, e mudar, Senhor, um decreto que já foi escrito, Senhor. Nós declaramos, Deus, que nenhum decreto que não seja dado pelo Senhor prevaleça, Senhor, sobre a vida dessas pessoas que estão aqui, se dispuseram, Senhor. Se dispuseram, Senhor, a se expor, Deus, e a colocar diante de Ti, Senhor, essa angústia. E que o Senhor derrame a paz, Senhor, sobre os seus corações. Deus, talvez outros, Deus, com questões familiares terríveis, Deus, que humanamente falando é impossível de ser revertido, mas o Senhor é o Deus de milagre, Deus. Ele consegue derramar paz em meio a um conflito e mudar, Senhor, absolutamente todo o cenário, Pai. Nós declaramos a Sua paz sobre os lares, Deus, sobre os casamentos, sobre as relações familiares entre pais e filhos, Deus. Deus, nós declaramos, repreendemos, Deus, toda seta na comunicação, toda falha na comunicação, Deus. Nós pedimos, Espírito Santo, venha com a Sua paz, Deus. Deus, sobre aqueles que talvez estão enfrentando lutas internas, Senhor. Não é, Senhor, uma crise de ansiedade, não é uma depressão,
não são, Senhor, doenças físicas, mas, Deus, é uma inquietude, Deus, que tem afligido tantos corações. Que a sua paz, Senhor, invada, Senhor, e que nessa paz nós possamos ser cheios da sua alegria, Senhor, e nós possamos ser renovados, porque nós sabemos que o Senhor pode fazer. Nós oramos, Espírito Santo, venha sobre os nossos corações, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, e derrame a paz sobre cada vida aqui, Deus, que eles possam sentir agora algo se movendo, algo acontecendo, e que a paz que excede todo entendimento continue guardando os nossos corações e a nossa mente, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus.